Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os pensamentos a Deus nosso Pai e ao nosso querido Mestre Jesus e vamos fazer uma prece. Jesus amado, mais uma vez aqui estamos, reunidos em seu nome, para mais uma noite de aprendizado. Nós pedimos, Mestre bondoso, que abençoe o nosso propósito do aprendizado. Pedimos, Jesus, que clareie o nosso coração, a nossa mente, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Que possamos, Jesus, fazer uma revisão diária, buscando ver onde erramos, onde houve falhas, buscando ver se fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance. Que tenhamos, Jesus querido, disciplina e perseverança para seguir-te os passos. Possamos, a cada dia, nos conhecer melhor. Possamos fazer sempre um mergulho dentro de nós mesmos, buscando reconhecer os defeitos que ainda temos e buscando também a correção, para que assim possamos, nos conhecendo, nos tornarmos criaturas melhores. Livra-nos, Jesus, de todo mal e de toda má influência. Que você, Mestre bondoso, seja sempre o nosso modelo e guia. Que sua mão amiga seja sempre a nossa sustentação. E o seu amor, o nosso abrigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é a autoridade de Jesus. Ao final do Sermão da Montanha, Mateus nos diz o seguinte: e tendo Jesus acabado este discurso, o Sermão da Montanha, estava o povo admirado de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. Olha aí. Estas palavras do Evangelho mostram que o ensino de Jesus impressionou muito o povo que foi ouvi-lo, né? O povo judeu que estavam lá ao pé do monte, lá nas proximidades do lago de Genezaré, e ouviram o sermão do monte. Todos ficaram impressionados, porque os seus ensinamentos não eram comuns, né? Como que eles estavam habituados a ouvir nas sinagogas, né? Ou nas praças. Naqueles ensinamentos de Jesus havia algo mais, não é mesmo? Era ali como se aquelas palavras possuíssem um elixir, né? Que diluía as dores daquela gente. Então, o fato é que pessoa alguma que ouvisse
as palavras de Jesus, nenhuma delas conseguia ficar indiferente, né? A sua voz penetrava fundo na acústica da alma, fato, e ficava ali gravada, nunca mais saía. Sua doutrina era toda de amor, não é? O seu verbo tem uma musicalidade diferenciada, vai direto ao coração, não é assim? Avivando a esperança e fortalecendo a fé. Bem diferente dos escribas e fariseus, não é? Que quando falavam ao povo era para lembrá-los das obrigações que eles tinham para com os sacerdotes, né? Eles amedrontavam, punham medo nas pessoas e acabavam por sobrecarregá-los com aquelas formalidades materiais que eles tinham lá nas suas cerimônias, né? Sempre insinuando novas formas de contribuição que lhes aumentassem os ganhos, né? Então, as pessoas não saíam de lá satisfeitas, não é fato? Os fariseus, os escribas, eles eram tão minuciosos naquelas formalidades, não é? Na sua cerimônia, dos rituais exteriores. E o lado moral ficava bem esquecido para lá. Não era nem tocado no assunto. De maneira que as verdades profundas não existiam ali, eram só palavras, né? E rituais exteriores. De maneira que quando eles ouviram Jesus, eles ficaram maravilhados, não é? Eles sentiram, quando ouviram Jesus, eles sentiram que eles estavam na presença de alguém muito especial, não é verdade? De alguém que tinha autoridade para lhes falar. Que autoridade é essa? Moral. Jesus, um espírito puro, de alta estirpe, perfeito, um Cristo de Deus, governador planetário. Ele já havia terminado a sua evolução quando o nosso planeta ainda nem sonhava em existir. Né? Olha a grandeza desse espírito, um espírito puro, perfeito, um ser de luz. Um ser que está em sintonia direta com Deus. Ele e o Pai é um só, em sintonia. Olha isso, ele vibra na mesma sintonia de Deus. Olha só. Precisa falar mais alguma coisa da autoridade desse ser? Não é? Então a autoridade de Jesus era moral. Autoridade moral. Ele ensinava com autoridade moral. Ele havia percorrido todos os caminhos que nós ainda vamos percorrer para daqui a alguns anos-luz chegarmos à perfeição.
E Jesus já havia feito todos esses caminhos, ele já tinha passado por todas essas experiências que nós ainda estamos engatinhando nelas, não é? Ele falava com propriedade, né? Porque ele falava do que ele praticava. E é a prática que dá autoridade. Não é verdade? Já os escribas e fariseus ensinavam o que eles haviam lido e estudado, mas eles não praticavam. Não era algo que já havia uma experiência daquilo. Eles não tinham, eles só tinham a teoria, né? Jesus possuía todas as virtudes. E como disse o André Luiz num livrinho muito bonzinho chamado Agenda Cristã, psicografado pelo Chico, o André Luiz diz assim: a virtude não é uma boca que fala, é um poder que irradia. E o poder de Jesus irradiava de fato, né? De Jesus desprendiam virtudes, poderes, não é? Como das flores escapa o perfume, não é? De maneira que quem tocasse nele se curava. Olha isso. Era só tocar nele que você se curava. Olha, ele irradiava o seu poder, né? Ele era uma usina geradora de forças, forças que curavam. Era uma energia curativa, né? Então, os donos do conhecimento naqueles tempos em Jerusalém, né? Era quem? Eram a casta do templo, né? Os fariseus, que eram os sacerdotes, que faziam as cerimônias religiosas lá no templo. Os escribas, que eram aqueles que eram os estudiosos, né? Os intelectuais que estudavam a Torá e escreviam, eles tinham a responsabilidade de escrever a Torá, né? Em pergaminhos, né? E os anciãos, que eram os tradicionalistas, aqueles membros mais antigos ali da sinagoga, que participavam dos tribunais judaicos, né? Então, Jesus não havia estudado em nenhuma dessas escolas. Ele não tinha diploma de intelectual. No entanto, ele pregava, ele ensinava e ainda curava e fazia o que chamam milagres. E os escribas e fariseus e os anciãos ficavam despeitados, ficavam furiosos, porque Jesus quebrava todas aquelas regras deles que eram seguidas à risca, todo aquele protocolo tradicional que eles tinham e mantinham com todos os cuidados. Jesus quebrava tudo isso aí, para ele tinha pouca importância. Toda aquela hierarquia que o judaísmo conserva fortemente até os dias de hoje, Jesus não tinha nenhuma preocupação com isso. São ridículos, né? Então eles ficavam pensando: Jesus não tem autoridade
né, para fazer essas coisas. Tem. Né? Ele não tem instrução. Como que ele pode estar lá ensinando, pregando? Tem. Então eles ficavam furiosos e certa feita perguntaram a Jesus: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te concedeu essa autoridade? Deus. E Jesus responde com uma outra pergunta. Isto é um hábito dos judeus, responder uma pergunta com outra pergunta. Né? E Jesus faz uma pergunta bem profunda que coloca eles em xeque. Vejam só. Jesus fala para eles: eu também vou propor uma questão. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou era dos homens? João Batista, o profeta. E aí eles ficaram pensando: puxa, e agora? E agora? Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer para nós: então por que vocês não acreditaram nele? E se nós respondermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. O povo todo vai nos apedrejar. Porque o povo tem convicção de que João era o profeta. E aí? E eles ficaram na saia justa. Ficaram sem argumento, né? Ficaram sem argumento e tiveram que engolir esta, né? A autoridade de Jesus foi dada pelo Pai. É uma autoridade moral. Ele é um Cristo de Deus. Mas, para aquelas criaturas que esperavam um Messias vindo, coberto de ouro, nascido numa casta mais alta, cheio de guerreiros armados, que viesse e massacrasse o povo romano que estava subjugando eles, então, esse daí, filho de um carpinteiro, certa feita, Jesus, quando pregou pela primeira vez, muito do povo que estava lá presente não deu ouvidos a Jesus, porque olharam e falaram assim: ah, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? É ele mesmo. Ah, esse aí é carpinteiro, o que ele está fazendo ali? Quer dizer, ficam atrás de aparências e não veem a essência do que está sendo falado até hoje. Até hoje, quem te despreza, não presta atenção no que você fala. Você pode estar falando maravilhas para aquela criatura, mas se ela te despreza, ela faz ouvidos mocos, não é? Certa feita também, Jesus ensinava na sinagoga, e lá estava uma mulher possessa, que um espírito tornara enferma havia 18 anos. Essa mulher andava até curvada, ela não conseguia endireitar o corpo. Ela sofria muito. E Jesus, conhecendo o drama dela, chamou-a e disse-lhe, impondo-lhes as mãos: mulher, estás livre da tua enfermidade. E a enferma endireitou-se na hora, e ficou curada, e pôs-se a dar glória a Deus pela sua cura. O chefe da sinagoga ficou indignado por ver que Jesus fazia uma cura num dia de sábado, que para eles era sagrado,
que não podia se trabalhar, nem fazer cura, nem coisa alguma no sábado, não é? Então, o chefe da sinagoga disse para a multidão que estava lá presente: 6 dias há durante os quais se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não em dia de sábado. O fato é que o bem e a verdade sempre se deparam com os seus opositores, não é? Que são invejosos e criaturas vazias de realizações. De maneira que Jesus, percebendo ali a tentativa de dar uma alfinetada nele, né? Jesus aproveitou o momento para dar uma lição. E disse com rigor, mas serenidade: hipócritas, não solta cada um de vós ao sábado o seu boi ou o seu jumento da estrebaria e o leva a beber? E esta mulher, que é filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não devia libertar-se desse jugo em um sábado? A massa e o chefe da sinagoga ficam desconcertados, sem argumento, mais um checkmate. A verdadeira autoridade é a do ser em si mesmo, Jesus mesmo, perfeito, um espírito de alta estima, um Cristo, né? E essa autoridade dava a ele uma transcendência ao conhecimento daquela época como até hoje, né? Ainda tem gente que fica aí achando que ele era um ser comum. Não era mesmo, né? E Jesus, com a sua simples presença, ou com a sua voz, ou com a sua vontade, ou com seu amor, ele curava. O seu poder se irradiava. O fato é que era uma ofensa, eles tinham como uma ofensa muito grave à lei fazer curas no sábado. E Jesus parece que para forçar essas criaturas a acordarem da realidade, ele fez muitas curas no sábado. Muitas. Eu não vou poder, não tenho tempo aqui para falar de todas essas curas que foram feitas no sábado. Mas eu vou falar de mais uma. Ele fez no sábado, não é? Os maldosos, querendo surpreender o mestre em um escândalo, né? Que ele estava contrariando a lei, né? Pegaram lá um moço enfermo que tinha uma mão seca, uma mão aleijada, e falaram para ele: vá lá pedir para ele te curar, para pôr o mestre numa cilada, porque era sábado, né? E o mestre, já percebendo, sim, Jesus já percebendo, né, a trama dos seus inimigos gratuitos, já sabia, o mestre já sabia, né? E ele, percebendo a trama dos inimigos gratuitos, né, e sentindo-se desafiado, ele disse para o enfermo: levanta-te e fica de pé no meio da sala. O enfermo obedeceu.
Jesus, voltando-se para o povo, interroga: quero que me respondais. É lícito, nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Fazer o bem. Salvar a vida ou matar? Salvar a vida. Houve uma perturbação geral, ficaram aqueles murmúrios. Os opositores ficaram sem saída e então se calaram. Mais um checkmate de Jesus, né? Então o mestre disse: estende a mão. E então, dos olhos tranquilos do Senhor, irradiaram um brilho diferente. Ele estendeu a mão na direção do doente e a mão aleijada recuperou a normalidade. Ante o silêncio que se fez, Jesus falou, impondo respeito aos seus inimigos. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nossa, toma! Então a autoridade de Jesus vem de Deus. Ele ensinava agindo e agia com amor. E como diz André Luiz, os que amam governam a vida. Quem ama está sempre à frente daquele que apenas sabe. Sim. Não é? Jesus é a luz que veio para clarear o mundo em sombras. Não souberam aceitá-lo, não souberam reconhecê-lo. Ignoraram Jesus. Mas a luz se espalhou por todos os cantos da terra até os confins. Tomara Deus que nós, que nestes mais de 20 séculos após o sermão da montanha, tenhamos alcançado o grau evolutivo que nos possibilite assimilar essa tão preciosa lição. E que o Pai nos ajude a segui-las com fidelidade. Né? Porque agora nós sabemos plenamente que Jesus é de fato o caminho, a verdade e a vida. Não é? É o Cristo de Deus, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo. Então, que a gente guarde sempre a grandeza do Mestre, não é? E que Ele possa sempre nos abençoar. Então é isso, muita paz a todos.